As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro destinadas à Seguridade Social, além do disposto no artigo 22, são calculadas mediante a aplicação das seguintes alíquotas. Inciso 1. 2% sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-Lei 1940, com a redação dada pelo artigo 22 do Decreto-Lei 2397 e alterações posteriores. Inciso 2. 10% sobre o lucro líquido do período base antes da provisão para imposto de renda ajustado na forma do artigo 2º da Lei 8.034. Parágrafo 1º. No caso das instituições citadas no parágrafo 1º do artigo 22 desta lei, a alíquota da contribuição prevista no inciso 2 é de 15%. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas de que trata o artigo 25. Capítulo 5. Da contribuição do empregador doméstico. Artigo 24. A contribuição do empregador doméstico incidente sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço é de, inciso 1, 8%, inciso 2, 0,8% para financiamento do seguro contra acidentes de trabalho. Parágrafo único. Presentes os elementos da relação do empregado doméstico, o empregador doméstico não poderá contratar microempreendedor individual de que trata o artigo 18-A da Lei Complementar 123, sob pena de ficar sujeito a todas as obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Capítulo 6. Da contribuição do produtor rural e do pescador. Artigo 25. A contribuição do empregador rural, pessoa física em substituição à contribuição de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 22 e a do segurado especial, referidos respectivamente na linha A do inciso 5 e no inciso 7 do artigo 12 desta lei, destinada à Seguridade Social é de: inciso 1, 1,2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Inciso 2. 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho. Parágrafo 1º. O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir facultativamente na forma do artigo 21 desta lei. Parágrafo 2º. A pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do artigo 12 contribui também obrigatoriamente na forma do artigo 21 desta lei. Parágrafo 3º. Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem animal ou vegetal em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, linhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por meio desses processos, exceto no caso de sociedades cooperativas, a parcela de produção que não seja objeto de repasse ao cooperado por meio de fixação de preço. Parágrafo 10. Integra a receita bruta de que trata este artigo, além dos valores decorrentes da comercialização da produção relativa aos produtos a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, a receita proveniente. Inciso 1. Da comercialização da produção obtida
em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural. Inciso 2. Da comercialização de artigos de artesanato, de que trata o inciso 7 do parágrafo 10 do artigo 12 desta lei. Inciso 3. De serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. Inciso 4. Do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver sido trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade. Inciso 5. De atividade artística, de que trata o inciso 8 do parágrafo 10 do artigo 12 desta lei. Parágrafo 11. Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural, pessoa física, desde que não esteja sujeito à incidência do imposto sobre produtos industrializados. Parágrafo 12. Não integra a base de cálculo da contribuição de que trata o caput deste artigo a produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, nem o produto animal destinado à reprodução ou criação pecuária ou granjeira, e a utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor e por quem a utilize diretamente com essas finalidades, e no caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que se dedique ao comércio de sementes e mudas no país. Parágrafo 13. O produtor rural, pessoa física, poderá optar por contribuir na forma prevista no caput deste artigo ou na forma dos incisos 1 e 2 do caput do artigo 22 desta lei, manifestando sua opção mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano, ou a primeira competência subsequente ao início da atividade rural, e será irretratável para todo o ano calendário. Parágrafo 14. Considera-se receita bruta proveniente de comercialização da produção o valor da fixação de preço repassado ao cooperado pela cooperativa ao qual esteja associado, por ocasião da realização do ato cooperativo, de que trata o artigo 79 da Lei 5.764, não compreendidos valores pagos, creditados ou capitalizados a título de sobras, os quais não representam preço ou complemento de preço. Parágrafo 15. Não se considera receita bruta para fins de base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado, a entrega ou o retorno de produção para a cooperativa nas operações em que não ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação de preço, não podendo o mero retorno caracterizar permuta, compensação, dação em pagamento ou ressarcimento, que represente valor, preço ou complemento de preço. Parágrafo 16. Aplica-se ao disposto no caput e nos parágrafos 3º, 14 e 15 deste artigo o caráter interpretativo de que trata o artigo 106 da Lei 5.172, Código Tributário Nacional. Artigo 25-A. Equipara-se ao empregador rural, pessoa física, o consórcio simplificado de produtores rurais, formado pela União de Produtores Rurais, pessoas físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores para a prestação de serviços exclusivamente aos seus integrantes, mediante documento registrado
em cartório de títulos e documentos. Parágrafo 1º. O documento de que trata o caput deverá conter a identificação de cada produtor, seu endereço pessoal e o de sua propriedade rural, bem como o respectivo registro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, ou informações relativas à parceria, arrendamento ou equivalente e à matrícula no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, de cada um dos produtores rurais. Parágrafo 2º. O consórcio deverá ser matriculado no INSS em nome do empregador a quem hajam sido outorgados os poderes na forma do regulamento. Parágrafo 3º. Os produtores rurais integrantes do consórcio de que trata o caput serão responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias. Capítulo 7. Da contribuição sobre receita de concursos de prognósticos. Artigo 26. Constitui receita da Seguridade Social a contribuição social sobre a receita de concursos de prognósticos a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 195 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. O produto da arrecadação da contribuição será destinado ao financiamento da Seguridade Social. Parágrafo 5º. A base de cálculo da contribuição equivale à receita auferida nos concursos de prognósticos, sorteios e loterias. Parágrafo 6. A alíquota da contribuição corresponde ao percentual vinculado à Seguridade Social, em cada modalidade lotérica, conforme previsto em lei.